O grande apoio de Putin à China está dando um passo atrás. O chanceler chinês já disse que a China quer cessar-fogo imediato na Ucrânia. Isso contraria os planos de hitleristas de Blitzkrieg do gigante russo, comandado por Vladimir Putin. Este é o assunto do meu vídeo desta terça-feira de carnaval, 1º de março de 2022. E nós começamos contando que as tropas russas que invadiram a Ucrânia mataram 5 pessoas e derrubaram a torre de transmissão de TV, que está longe de ser uma instalação militar, mas eles acham que a informação faz parte da guerra, né? Por exemplo, há uma séria desconfiança no mundo de que o Putin não estava tão bem informado pelos seus amiguinhos da Ucrânia. O Putin achava que com seu poderio militar acachapante, ele invadia a Ucrânia ali em 2 ou 3 dias e excitar, né, a existência de um certo desgosto da população com o governo do presidente Vladimir Zelensky, e também com grupos traidores, né? Aqueles chamados Quintas Colunas. As Quintas Colunas eram o nome de um grupo ligado ao Franco, aos fascistas de Franco, em Madrid, esperando as tropas de Franco chegarem para tomarem a capital da Espanha. Isso ficou sendo conhecido como toda traição militar, né? Qualquer traição militar recebe o apelido de Quinta Coluna. Pois é, isso não aconteceu, ao contrário. Quando o Putin invadiu a Ucrânia, o Zelensky tinha 40% de popularidade. Depois da invasão, no primeiro dia, na primeira pesquisa, 94%. O que é que aconteceu? Aconteceu o seguinte: existe na Rússia, e isso eu conferi com um querido amigo meu de Campina Grande, que mora em Moscou, um sentimento de que existe uma tradição eslava, uma federação russa, em que a República da Rússia é unida com outras repúblicas vizinhas, inclusive e principalmente a Ucrânia. Nos anos 70, quando eu mudei para São Paulo, eu ia muito com o meu primo João Duran, que morava aqui, à casa de uma tia dele que era casada com um ucraniano e morava na Vila Zelina, na periferia de São Paulo. E ali se reuniam russos, ucranianos, num congraçamento eslavo realmente. Mas isso não existe do ponto de vista geopolítico. A Vila Zelina não se reproduz lá na Europa Oriental, né? O que aconteceu foi exatamente o contrário, né? A invasão russa, a violência, a morte, as imagens trágicas que a guerra traz, isso tudo só funcionou para criar algo inesperado, o sentimento patriótico do povo ucraniano de alta responsabilidade pelo domínio do seu solo, pelo seu domínio político, e apesar do pouco tempo da independência da Ucrânia, foi logo depois a Ucrânia foi anexada na Revolução de 17, quando o Trotsky comandou o Exército Vermelho contra o exército dos russos brancos na Guerra Civil e terminou anexando essas províncias todas aquelas republiquetas que tinham ao lado da Rússia foram anexadas pela União Soviética, né, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e quando o Gorbachev, né, já no fim do século XX, promoveu a chamada Glasnost, a transparência e o degelo do Império Russo, aí a Ucrânia começou a ter vida própria, independente. E agora a Ucrânia gostou de ter vida própria independente e a ponto de sacrificar a vida, a tranquilidade, a felicidade pela manutenção do seu solo, né? Além disso, tem um episódio que precisa ser levado em conta, né? No domingo eu pus no ar aqui um 2 Dedos de Prosa, um programa que eu faço toda semana, desta vez, nesta semana, com o advogado criminalista e psicólogo Jacó Pinheiro Goldberg, mineiro de origem polonesa. E o Jacó falou uma coisa certa, ele lembrou que o Eisenhower, que foi general comandante das tropas americanas na Segunda Guerra Mundial na Europa e presidente dos Estados Unidos nos anos 50, o general Eisenhower falava muito no poder e na influência da indústria armamentista
para a produção de conflitos bélicos, né? E essa frase da minha conversa com Jacó certamente não foi assistida pelo Edilson Martins, ele não se refere a ela, mas Edilson Martins, meu colega do Jornal do Brasil, que foi o primeiro jornalista especialista em ecologia no Brasil, ele era editor de ambiente no Pasquim, um jornal da imprensa alternativa contra a ditadura militar. Ele escreveu no Facebook o seguinte: as armas, o envio de armas para a Ucrânia a fim de fazer frente à máquina de guerra russa não leva essas nações a mergulharem em depressão. As guerras acontecem em nome do espaço vital, da soberania dos povos, em nome de Deus. Grandes canalhas, os senhores das armas. E hoje cedo, né, ao acordar, eu li um texto muito bom de Yuval Noah Harari, historiador, autor do best-seller internacional Sapiens, uma breve história da humanidade, que me foi enviado por um amigo meu que mora em Natal, Heraldo Palmeira. Por coincidência, eu li o texto, gostei muito. Eu li um lembretezinho do meu amigo publicitário James Rubio Jr., em que ele lembrava que esse texto do Harari lembrava muito o meu raciocínio no vídeo de ontem. E eu gostei muito, principalmente, de uma parte que eu vou ler aqui para você do texto do Harari. Infelizmente, essa guerra provavelmente será duradoura. Tomando diferentes formas, pode muito bem continuar por anos. Mas a questão mais importante já foi decidida. Os últimos dias provaram ao mundo inteiro que a Ucrânia é uma nação muito real, que os ucranianos são um povo muito real e que definitivamente não querem viver sob um novo Império Russo. A principal questão deixada em aberto é quanto tempo levará para que essa mensagem penetre nas grossas paredes do Kremlin. Eu costumei ler bastante fofocas dentro das grossas paredes do Kremlin, escritas por um grande historiador inglês, Simon Montefiore. No livro Os Romanov, ele cita uma velha tradição da família nobre russa, que teve muitos czares a partir do Pedro Grande, que construiu Petersburgo, né? Está aí uma cidade que é visitada pelo mundo inteiro. E nela ele contava que uma das diversões favoritas dos Romanov era jogar anões contra a parede até morrerem. É uma metáfora cruel e terrível do que está acontecendo agora na Ucrânia. Agora, o Putin, que se considera um descendente de Pedro Grande, de certa forma não se considera, mas lembra Hitler. E lembra também Stalin, que, ao contrário do que se pensa, mais do que um ditador comunista, era um czar russo moderno, contemporâneo, no século XX, né? Ele imaginava que ia fazer da Ucrânia um brinquedo para o povo russo e começar a construir aquela república, aquela federação de repúblicas unidas pela língua eslava. Esse sonho dele é um sonho que está custando o pesadelo de todo mundo, inclusive o nosso, porque essa guerra ela já produziu um grande problema para os russos. O rublo teve uma queda, o rublo é a moeda russa, uma queda espetacular, a bolsa de Moscou ficou fechada e o mundo inteiro está promovendo sanções econômicas como nunca houve antes, que podem causar grandes transtornos para a Rússia e que agora, diante do que o chanceler chinês deixou transparecer, não vai sequer usar a China como uma forma de escapada dessa grande negação que a Rússia está sofrendo diante do resto do mundo. Esse assunto, como eu já lhe disse, é o assunto único de hoje, é terça-feira de Carnaval. O noticiário político do Brasil está completamente inexistente, e então eu venho aqui para convidá-lo para ver a excelente fala do Jacob Pinheiro Goldberg, no Dois Dedos de Prosa, e uma entrevista espetacular do economista da USP, Afonso Celso Pastor, que foi presidente do Banco Central, dizendo que se o Brasil não tiver juízo e não eleger algum presidente da terceira via, o resultado da polarização entre Bolsonaro e Lula poderá ser o recrudescimento de uma crise que será mundial enquanto durar também essa intervenção da Rússia
lá na Ucrânia. Bom, vou ficando por aqui. Em pé, direto ao assunto.